Bom dia, pessoal do Emmanuel, do sétimo ano. Aqui quem está falando é o professor Rodrigo. E hoje a gente vai dar sequência à nossa matéria do filo artrópoda, certo? O filo artrópoda, que ele tem algumas características específicas, que a gente começou falando da classe dos insetos, e a principal característica associada que nós falamos é a existência de uma estrutura chamada exoesqueleto, tudo bem? Que é uma estrutura de revestimento que ele vai ter de maneira externa, que vai gerar como se fosse uma carapaça para o animal. E essa estrutura, esse exoesqueleto, ele é mais resistente na classe dos crustáceos. Isso mesmo, né? A gente vai lembrar do crustáceo, a gente vai lembrar do caranguejo, do siri, do camarão. E a gente vai sempre associar esses indivíduos a uma carapaça dura, né? Quem é que não comeu caranguejo e lembra de pegar aquela patola, aquela pedaço da articulação dele, da pata dele e ficar quebrando lá com um martelinho? Então é uma estrutura dura. Só que a gente vai ver que existem algumas outras diferenças em relação à classe dos insetos, tudo bem? Então o livro de vocês, aqui na página 264, ele vai falar dos crustáceos e a primeira imagem que a gente vai perceber, que ele vai colocar para a gente, é de um caranguejo, certo? Porque são estruturas extremamente emblemáticas quando a gente fala da classe dos crustáceos. Aí ele fala aqui, né? De maneira geral, os crustáceos apresentam a carapaça de quitina, certo? Quitina é uma estrutura, é um material orgânico que vai gerar resistência e durabilidade nesse exoesqueleto. E ele fala aqui, em pelo menos uma fase do seu ciclo de vida, que pode cobrir todo o corpo ou somente a região cefálica. Então, essa estrutura de exoesqueleto, ou ela vai revestir todo o corpo dele, no caso aqui, por exemplo, igual caranguejo, ou vai revestir somente a estrutura associada ao cérebro, né, ao sistema nervoso principal. Aí ele continua falando, esses artrópodes apresentam grande quantidade de apêndices e dois pares de antenas nas cabeças, né, na cabeça. Então ele vai ter duas antenas, certo? A gente vai ver uma imagem aproximada aqui, certo? Ele vai ter duas antenas e além disso, ele vai ter um conjunto de patas maior do que os insetos, certo? A gente viu que os insetos têm três pares. Os crustáceos apresentam diversidade de formas, hábitos e tamanho. Então, a gente vai lembrar de quais principais crustáceos? A gente vai lembrar do siri e o caranguejo, que eles são semelhantes. O que vai mudar muito é o formato dos indivíduos. A gente já tem o camarão e a lagosta, que já são totalmente diferentes do caranguejo e do siri. A maioria é de vida livre, então eles podem se locomover, né? Eles podem se locomover principalmente no ambiente marinho, na água doce e no solo. Alguns exemplos de crustáceos são a lagosta, os caranguejos, os siris, os camarões, os lagostins e os tatuzinhos de jardim. Então, eles são estruturas bem diferentes, são encontrados principalmente no habitat marinho, com algumas estruturas que vão ser encontradas no ambiente de água doce, mas a grande maioria é de ambiente de água salgada. Aí aqui a gente vai ter a imagem de uma lagosta, delícia, hein? E a gente vai ter algumas representações dessa estrutura. Primeiro, vamos pegar e entender primeiro como que é essa divisão de estrutura. A gente viu que os insetos, ele vai ter uma divisão em três partes, né, que é a cabeça, abdômen e o tórax. Ele vai ter essa divisão, né, que a gente viu na aula passada. Só para quem não pegou, vou mostrar aqui a imagem, né, cabeça, tórax e abdômen. E quando a gente fala dos crustáceos, a gente vai ter principalmente essa estrutura diferenciada que são os apêndices. Ele fala aqui que assumem funções distintas, como auxiliar ao nadar, manipular os alimentos, atacar e segurar as presas. Então, eles vão ter essas estruturas aí que a gente chama de apêndice. Apêndice é uma estrutura extra, certo? Que ele vai usar principalmente quando a gente lembra da lagosta, do siri, do caranguejo,
como método de defesa ou como método de caça. Aí ele coloca aqui, possui 2 pares de antenas, que tem função sensorial, né, que vai associar a ele entender o ambiente e ter estímulos perante o ambiente, principalmente a movimentação da água, a identificar a presença de algum predador. Então, essas antenas vão servir de maneira sensorial, para eles entenderem o que está acontecendo em torno do ambiente. Aí ele vai ter o abdômen, né, que é um segmento, e a quantidade de segmento varia, dependendo da espécie. Então, você vai ver que a lagosta ela tem um prolongamento, né, nessa estrutura do abdômen muito maior do que o siri caranguejo. Então, existe essa diferença. E ele coloca aqui, na maioria dos crustáceos, a cabeça e o tórax se fundem, formando o que a gente chama de cefalotórax, certo? Então, diferente dos insetos, que vai ter essa diferença de cabeça e tórax, nos crustáceos a gente vai ter o cefalotórax. Ele vai ter essa estrutura, certo? Unificada. Então, ele tem uma estrutura de divisão a menos do que os insetos. Bom, a alimentação dos crustáceos é extremamente variada, existindo espécies herbívoras que vão ter uma alimentação voltada principalmente a vegetais, ou eles podem ser onívoros, que têm alimentação tanto baseada em vegetais quanto em animais, ou então carnívoras, ou então parasitárias. Então, eles vão ter a diversidade máxima em relação à alimentação. O sistema digestório é completo e as trocas gasosas na maioria dos crustáceos são realizadas por meio de brânquias. Então, como eu tinha falado que a maioria são estruturas marinhas, então automaticamente eles vão ter uma estrutura para auxiliar na respiração, que são as brânquias, beleza? Principalmente a lagosta, entre outros indivíduos. A maioria dos crustáceos tem sexos separados, então eles vão ter a divisão entre fêmea e macho, é ovípara e possui fecundação interna. Então, só ratificando aqui, existe a divisão do macho e da fêmea, né, a questão da distinção sexual. Eles são ovíparos, então eles vão ter uma estrutura que coloca ovo, e eles também possuem a fecundação interna, certo? Os ovos podem se desenvolver dentro do corpo da fêmea ou no meio externo. Já o desenvolvimento pode ser indireto, com observação da fase larval, ou direto, e que os jovens são semelhantes aos adultos, mas menores e sexualmente imaturos. Essa estrutura aqui, pessoal, dessa diferença na fase jovem do indivíduo, a gente viu nos insetos. A gente viu que existem alguns insetos que possuem uma fase chamada de ninfa, certo? Que é quando ele não se diferencia tanto da fase adulta, que a gente vai chamar de ninfa. E existe nos insetos a fase larval, que ele vai passar por um processo chamado metamorfose. Então, lá nos crustáceos é algo semelhante. Ele pode ter uma estrutura diferente, totalmente diferente da fase adulta, que a gente chama de fase larval, e ele pode ter uma estrutura semelhante, o que a gente chama das ninfas, que é uma estrutura muito parecida com o que ele vai ser na fase adulta, certo? Bom, dando continuidade aqui, vamos falar da outra classe dos artrópodes, que são os aracnídeos. Bom, os aracnídeos, como o nome já está falando, a gente vai lembrar principalmente das aranhas, certo? E uma diferença notória em relação às outras classes que a gente vai ver são o desenvolvimento de habilidades, por exemplo, a fabricação de teia nas aranhas, que gera uma especificidade, né? Uma estrutura específica durante o desenvolvimento desses indivíduos. Além disso, a gente vai ter a presença de 4 pares de patas, né? Totalizando 8 patas. Quem são as principais estruturas de exemplo na classe dos aracnídeos? A aranha e os escorpiões. Beleza? Então, para quem está assistindo essa aula do YouTube, obrigado. Na próxima aula, a gente vai dar o segmento aí aos aracnídeos e continua falando dos artrópodas. Obrigado e tchau.